palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Fala comigo, não me apoio em meu próprio entendimento. Vamos lá, em meu próprio entendimento. De novo, eu não me apoio em meu próprio entendimento. Mais uma vez para nós ficar bom. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Show. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Eu vou ler de novo esse versículo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu queria que você participasse, não tem nada. Eu vou levantar, você é o primeiro a levantar a mão, porque eu já me dei muito mal em decisões erradas. Quem aqui já tomou alguma decisão errada e se deu mal? É nós. Estamos todos juntos no mesmo barco. Eu já tomei várias decisões erradas e me dei muito mal. Galera, uma das coisas que eu vejo é que a nossa geração, ela está numa fase muito importante da nossa vida. Eu tenho para mim que dos 20 aos 30 anos, talvez seja uma das principais etapas da nossa vida, porque é a fase onde muitos de nós vamos ali decidir com qual pessoa vamos passar o resto da vida, decidir qual profissão vamos seguir, decidir qual universidade você vai cursar, decidir qual curso você vai fazer, decidir qual área você vai investir. Então, dessa etapa da sua vida, dos 20 aos 30, não que antes não seja assim, mas até o terceiro ano, você está ali estudando, e quando chega no terceiro ano, muitos ainda não sabem qual universidade vão cursar, e estão naquela dúvida, e muitos até entram numa universidade, vão lá, curso 1, 2 semestres, desistem, vão para outra, e assim fica naquela coisa. Por quê? Porque eu sei e eu quero reconhecer aqui que não é tão simples assim nós tomarmos decisões difíceis, tomar decisão que vão mudar o rumo da nossa vida, porque uma coisa, cara, que você precisa entender, tem coisa que é fácil, vou comprar um Frigels ou vou comprar um House. É de boa, né? É simples, é uma balinha. Vou comprar um pirulito Sete Belo ou outro. Eu gosto do pirulito Sete Belo, é bom. É coisa simples, não vai mudar nada na tua vida. Mas agora você decidir com quem você vai se casar, por exemplo, isso vai mudar o rumo da sua vida. Você decidir qual universidade vai fazer para você ali ficar 4, 5 anos, gastando tempo, investindo, estudando muito, gastando muita grana, isso vai mudar o rumo da sua vida. Você decidir em qual área, sei lá, você quer se especializar para trabalhar e porventura às vezes você abrir o seu próprio negócio ou trabalhar como funcionário em uma empresa, isso vai mudar o rumo da sua vida. Vocês concordam comigo? Então são decisões difíceis que nós temos que tomar e que se eu e você não termos sabedoria, nós vamos se dar mal. Eu vejo o cara trabalhando também com a Lighthouse Plus, que é os jovens adultos. Às vezes muitas pessoas que estão lá com seus 40, já casados, já trabalhando, a gente vai perguntar: você é realizado no teu casamento? Você é realizado na tua profissão? Você é realizado no curso que você fez? Cara, eu quero assim, não cravar, mas mais de 50% em muitas áreas dessas vão falar: não, eu não sou realizado, porque eu não decidi de uma forma correta, eu não decidi bem o que eu queria fazer. Porém, cara, quando você chega em uma altura do campeonato, é muito difícil você mudar as coisas. Então, algo que eu quero trazer para vocês hoje é algo bíblico que vai ajudar você a tomar decisões corretas diante da palavra de Deus, não do que eu acho, ou do que o pastor Hugo acha, ou do que a comunidade acha, ou do que a Lighthouse acha, mas diante da palavra de Deus. Eu quero trazer direção para você nessa noite, e eu creio que se você colocar isso em prática, vai te ajudar muito a você ter sabedoria e ter sucesso nas suas decisões, amém? Eu quero que você pense em duas perguntas que eu vou fazer, não precisa você se expor, não precisa você falar nada. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: de que forma que você tem tomado as suas decisões? De que maneira que você toma as suas decisões? Por exemplo, quem aqui está agora na época de decidir em qual universidade vai entrar? Temos uma pessoa aqui, mais alguém? O pessoal está ficando velhinho aqui. É nóis. Vamos lá, então essa pergunta aqui vai ser top. Quem aqui está na época de decidir com quem vai começar a ter um papo para se conhecer em um possível namoro e casamento? Vocês não levantaram a mão, tá bom. Depois estão lá: ô Zé, podemos conversar? Sempre, ô Zé.
Então, depois tem uma fila aqui, ó, da Lighthouse. Pode ver que no final vai ter uma fila aqui. Ô Zé, vamos trocar uma ideia? Ô Zé, então, sabe aquela pergunta? Eu não quis levantar a mão, mas está chegando a hora. Cara, são decisões que a gente precisa de sabedoria. Amém? Eu quero ler para vocês uma frase que eu estava lendo ela hoje, me chamou muita atenção. O futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantemente imutáveis, e cada evento influencia em todos os outros. Eu vou ler de novo esse começo. O futuro é construído pelas nossas decisões diárias. Então, algo que você precisa entender, cara, o que você decide hoje vai influenciar no futuro que você vai ter amanhã. O que você constrói hoje, o que você toma de decisão hoje, vai construir em algo na sua vida amanhã. Eu lembro na minha vida, cara, eu posso dar vários testemunhos de coisas boas e ruins, aonde por decisões que eu tive, ela literalmente determinou o rumo daquela área da minha vida em específica. Eu lembro, cara, assim, contando um pouco, e daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho nessa área, quando eu decidi em querer, assim, conhecer a Raquel, sem ela saber, ela não gostava de mim, vocês já sabem disso, ela estava afim de uma outra pessoa, ela queria casar com outro cara, queria ir embora, e era uma porcaria estar no meio ali de todo mundo, e eu tinha que estar junto. Pense comigo, eu gostando da Raquel e ela ali conversando com o cara do meu lado. Quem aqui passou já por essas barras? Só eu vou ser crucificado aqui? Tá bom. Tem uns sócios aí que tiveram dificuldade. Mas o que eu quero falar para vocês? Intimidade é uma coisa que, olha, nós temos que estudar. Mas o que eu quero falar com vocês? Para mim, cara, naquela época foi muito difícil, porque eu pensando, olhando ali, cara, eu decidi em querer, assim, orar pela Raquel, buscar conhecer ela. Eu vi em Raquel uma mulher de Deus, cara, era incrível o coração que ela tinha e que ela tem. E aquilo literalmente, assim, me levou, tá, e agora? Pulo fora ou continuo aqui, mesmo ela gostando de outro? Pense comigo. Que decisão difícil que eu tive que tomar. Ali, ela com expectativa em outro. Olha, cara, olha que doido. Teve um dia que ela viu que eu me aproximei bastante, ela me chamou para uma conversa. A Raquel era faca na bota. Ela falou, Zé, eu quero conversar com você. Deu lascou. Aí a gente foi aqui, comeu um negocinho, e ela olhou para mim e falou, Zé, eu estou vendo que você está se aproximando de mim, você está gostando de mim? E eu falei, então... Aí eu sabia que ela estava assim no esquema com Deus e tal, eu falei, eu vou esperar você e depois nós conversa. Aí ele olhou para mim bem assim e falou, Zé, eu quero ser bem claro com você, eu não tenho interesse em você algum e eu só quero ser teu amigo. Bem assim, pode ligar para ela e perguntar agora. Foi essas palavras que ela me falou. Só que naquele dia eu dei o tiro, foi certeiro. Sabe, 1 ano preparando, dei o tiro, ela se apaixonou, depois ela estava ali rendida para mim, assim, era uma coisa toda. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, cara? Porque quando Deus falou comigo a respeito da Raquel, era em fevereiro, e quando eu fui conversar com a Raquel, era em novembro. Eu fiquei mais de 10 meses, cara, ali lutando entre decidir em continuar naquilo ou parar e ter outras possibilidades, sei lá, porque tinha várias, né? O cara bonito, tô brincando, não tinha, na época não tinha, nem ninguém me via. Mas o que eu estou querendo falar com isso? Quando eu entendi, cara, que a Raquel era a pessoa que eu iria me casar, independente de ela gostando de mim ou não, Deus falou comigo foi assim, não estou falando que com todos vai ser assim, às vezes com você vai ser completamente diferente, que bom, não vai ser igual com todo mundo, e aquilo me gerou, cara, permanecer firme naquela decisão. Eu falei, cara, eu vou até o final, eu sei do que Deus tem falado comigo, eu sei que a Raquel é a pessoa que eu quero casar e eu vou até o final. E se eu não tivesse permanecido firme, cara, provavelmente hoje eu não estaria casado com a Raquel. Provavelmente a Raquel estaria lá em BH, eu acho, morando, sendo missionária não sei aonde, porque ela queria. E eu sei lá o que ia acontecer. Ia mudar completamente o rumo. O que eu estou querendo dizer para vocês, cara? A decisão que você toma hoje vai influenciar o seu futuro. Aquilo que você decide hoje vai, assim, 100% influenciar no teu amanhã. Então, algo que nós precisamos, cara, é ter sabedoria nas decisões que nós vamos ter. E eu sinto que 3 áreas que nós precisamos ter graça para tomar decisão. A primeira área que eu quero trazer para vocês nessa noite, que nós precisamos ter graça, que o favor de Deus precisa estar em nós para tomar decisões, é para não negar a Cristo. Abra comigo lá em Daniel 3, a gente vai ler do versículo 1. Na verdade, nós vamos ler alguns versículos aqui, eu tirei alguns só para nós encurtar a história, mas eu quero ler para você entender o contexto que Daniel estava passando. Daniel aqui, cara, ele estava num contexto onde o rei Nabucodonosor
É um bom nome você dar para o seu filho. Eu pensei em dar para o Brian, mas eu escolhi Brian, estou brincando. Nabucodonosor, rei daquela época, ele fez um decreto que todos os cidadãos daquela cidade deveriam se dobrar, enquanto ali tocavam os instrumentos, todos que estavam na praça deveriam se dobrar uma estátua que ele tinha construído, que era a estátua que era dele, a estátua dele, como é lá na Coreia do Norte hoje, você vai lá, tem uma estátua do cara lá, o chefão, tem a estátua dele lá e você tem que se prostrar. E essa foi o decreto que Nabucodonosor deu naquele tempo. Porém, cara, Daniel, ele era um jovem que amava Jesus, ele amava a presença de Deus, ele era muito intenso em literalmente estar ali com o Senhor, em buscar o Senhor. A Bíblia fala que ele buscava a Deus, ele tinha assim, como que era uma agenda, 3 vezes por dia, ele tirava para orar, para buscar a Deus, para ter intimidade. Ele era um jovem fora do comum, cara, ele era muito intenso na vida dele com o Senhor. Porém, quando aquele decreto surgiu, a fé dele foi provada. Aquele decreto ali foi estabelecido e todos, cara, com exceção, deveriam se prostrar ao rei. Porém, Daniel, cara, ele permaneceu firme e ele não se prostrou ao sistema. Ele não se prostrou àquele rei, ele não dobrou os joelhos àquela situação. E galera, uma coisa que eu trago para a nossa realidade no século 21, no ano de 2020, eu sinto que nós passamos diariamente por situações assim, aonde o sistema quer estabelecer algo que nós vamos se dobrar, onde o sistema quer levantar, vamos dizer assim, deuses que a nossa geração tem se prostrado. Agora a pergunta que eu faço, qual decisão você tem tomado diante das estátuas que estão ali e o mundo está levando muitas pessoas a se prostrarem a esse sistema? Porque é muito claro que a realidade que Daniel passou naquele tempo, nós também estamos passando hoje. Então a primeira decisão, cara, mais importante que nós precisamos ter hoje é não se dobrar, é não negar ao Senhor, independente da situação, cara, independente da circunstância. Eu não quero mostrar aqui, mas tire para pesquisa no YouTube lá, cara, as igrejas perseguidas. Eu falei aqui da Coreia do Norte. A Coreia do Norte hoje está no top lá do ranking, onde tem as igrejas mais perseguidas no mundo. Lá você não pode falar que é cristão, porque senão você vai ser preso e você vai para um campo ali de refugiados, aonde você praticamente vai ser escravizado ali. Literalmente hoje, no século 21, se a gente está aqui no bom, cara, no Brasil. Eu estava conversando com o Lucas, ele teve uma experiência em uma viagem que ele foi, e tinha um jovem da Coreia do Norte, aonde eles começaram a falar do fim dos tempos, que a igreja seria perseguida, aquele jovem deu risada. Como assim a igreja vai ser perseguida? Vocês não vão lá na Coreia do Norte, que vocês vão ver o que é o fim dos tempos, porque hoje a igreja já está sendo perseguida. Então, algo que nós precisamos entender, cara, que hoje, exatamente hoje, cara, tem centenas de pessoas morrendo por não negar a Jesus. Literalmente, cara, uma vez eu ouvi uma pregação do Lucinho, aonde ele estava contando alguns testemunhos de pessoas que eram mortas lá na Coreia do Norte por não negar a Cristo. Aonde lá o imperador levantou um sistema, ele fez um decreto e ele falou: se vocês não adorarem essa estátua, se vocês não me adorarem, vocês vão morrer. E cara, várias coisas passando com um rolo compressor, né? Acertei. Por cima das pessoas, matando ali, literalmente levando as pessoas a viver um estado caótico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a realidade hoje é que o sistema vai querer que a nossa geração se dobre. Porém, nós precisamos tomar uma decisão que vai mudar o rumo da nossa vida. É que diante de qualquer situação, nós não vamos negar a Cristo. Eu quero falar para você que muitos de vocês já foram perseguidos na sua universidade por ser cristão. Muitos de vocês, assim como eu na escola, me converti no Industrialzão. Cara, o Industrialzão estava numa transição de uma das melhores escolas de Lages, se tornando uma das escolas mais doidas da cidade. Eu estava naquela transição e eu era um dos mais doidos, eu estava no meio dos doidos. Eu era o da bagunça. E, cara, eu estava ali na bagunça, conhecido como o cara mais bagunceiro da escola, aonde eu me converti dentro do industrial, e ali Deus me mudou de uma forma radical. E eu tinha decisões a tomar diariamente, aonde eu entendia, cara, eu vou negar a Cristo, eu vou aqui no industrial com os meus amigos que me conheciam meses atrás fazendo bagunça, gazeando aula, usando droga, fumando, bebendo, pulando o murão lá no industrial para entrar na segunda aula,
passando de boné. Eles inventaram uma moda lá no industrial que não podia usar boné nem no pátio. E eu era dos rebeldes, eu usava boné e passava na frente da secretaria só para chamar a atenção daquele homem lá, o Casimiro. Quem lembra do Casimiro? Só os fortes vão lembrar do Casimiro aqui. O Casimiro, ele era tentado, ele literalmente via eu de boné e vinha, e eu não estava nem aí. E, cara, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu mudei nessa realidade. E eu tinha decisões muito importantes para ser tomadas. E o que eu quero falar para você, cara, é que você não pode se prostrar por sistema. Você precisa permanecer firme com sua fé. A sua fé, ela precisa ser inabalável, porque quando você entende quem é o seu Senhor, assim como Daniel, cara. Daniel, por negar aquele decreto, sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado à cova dos leões. Ele passou lá, querido, pense, cova dos leões era um lugar onde ninguém queria ir. E Daniel foi jogado naquele lugar para ser morto. Pense você num lugar com leões, você vai ser morto. Porém, no outro dia, eles foram lá naquela cova e eles perceberam que Daniel nem sequer tinha sofrido um arranhão. E ele estava salvo. E o que mudou naquela realidade? O rei Nabucodonosor chegou para Daniel e falou: Daniel, grande é o teu Deus. A partir de hoje, um novo decreto será feito aqui. A partir de hoje, todos nós precisamos adorar o Deus de Daniel. A partir de hoje, não é mais a estátua de Nabucodonosor que será adorada, mas é o Deus de Daniel que vai ser adorado. Vocês estão entendendo a realidade? Daniel, se ele decidisse se prostrar àquela estátua, provavelmente o Deus, o Senhor dos Senhores, não seria exaltado naquela nação. Provavelmente, cara, eles não iriam conhecer o Deus de Daniel. E galera, na nossa situação, quero falar para vocês, muitos de nós vamos ser perseguidos pelos nossos familiares. Eu tenho vários casos de jovens que chegam para mim e falam: Zé, não posso nem ler minha Bíblia na minha casa. Eu já vi um caso uma vez, onde o pai proibiu a filha de ir na igreja. E ela, para vir na igreja, tinha que vir escondida, porque senão ela não podia vir. E cara, eu sei que hoje existe isso. Porém, quando nós entendemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, até aquelas pessoas que antes declaravam algo sobre a nossa vida, vão se prostrar ao Senhor dos Exércitos, amém? Um outro caso, 3 jovens, também nomes que você pode dar para os seus filhos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham a mesma coisa. O rei fez um decreto, e aqueles jovens, cara, eles não se prostraram. E o que aconteceu? Foram jogados numa fornalha, aonde as pessoas que jogaram eles dentro daquela fornalha morreram queimados. Pense o calor, cara, que não estava lá. Porém, quando eles se deram por conta, eles viram um 4º homem dentro daquela fornalha. E eles chamaram Sadraque, Mesaque e Abidnego: podem sair daí, porque tem algo estranho acontecendo. Nós jogamos 3, mas agora tem 4, como assim? Como assim agora tem 4 aí dentro dessa fornalha? Eu quero falar para você, cara, que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram de dentro daquela fornalha, e a Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles foram queimados. Cara, a tua fé, quando você se posiciona e você não se dobra a sistema nenhum, ela é possível levar pessoas a se dobrarem ao Senhor dos Exércitos. Eu creio que é essa a realidade, cara, onde a tua família, muitas vezes que persegue você, onde os teus amigos muitas vezes zombam em você, vai chegar a situações que eles vão chegar até você e falar: cara, eu preciso desse Deus que você tem. Isso aconteceu comigo no industrial. Aconteceu, eu lembro que quando eu conheci a Jesus, eu comecei a ser radical com Cristo, eu fui muito perseguido de certa forma. E cara, aquelas pessoas que mais me perseguiam, meses depois vieram me procurar para eu pudesse ajudar aquelas pessoas. Zé, você pode orar por mim? Lá na minha casa eu estou passando por essa situação, será que você pode orar por mim? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma colega, uma amiga minha que estudou comigo no industrial. Ali no Face, ela mandou mensagem: Zé, que horário que é a Lighthouse? Eu quero ir lá. Hoje mesmo essa pessoa veio me procurar, e eu lembro que ela estudou comigo na 7ª série, ela era 3 anos mais nova, eu rodei, né? Aí ela estudou comigo na 7ª, eu estudava demais, gente. Depois que eu conheci Jesus, eu não rodei nem um ano mais. Mas até conhecer a Cristo, só passava em educação física e matemática. Matemática era bom. Galera, para fechar esse ponto, não se prostre ao sistema. Permaneça firme, cara. Porque o teu Deus vai honrar você. O teu Deus vai levar pessoas a ser salvas por causa da decisão que você está tomando de não negar a Cristo. Então não negue a Cristo para ir numa balada. Não negue a Cristo para você se sentir aceito por um grupo. Cara, muitas vezes você vai se sentir zombado, muitas vezes você vai ser perseguido, muitas vezes você vai ter a tribulação.
Mas essa decisão, que você permaneceu firme, vai levar aquelas pessoas que perseguiram você a seguir o Deus que você segue. Eu creio nisso, cara. Esse é o avivamento, onde uma geração não vai se prostrar a um sistema, mas ela só se prostra ao Senhor dos Exércitos. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês nessa noite é que se tem uma área que nós precisamos tomar decisões e ter muita graça, é as decisões que nós vamos tomar na nossa área moral. Galera, se tem algo que quer destruir a nossa geração, é a área moral. Eu quero dar aqui 2 exemplos, cara, bem distintos um do outro, que você vai entender o resultado que teve por causa daqueles jovens que decidiram tomar a decisão que fosse. O primeiro jovem que eu quero falar para vocês aqui era o rei já na época, Davi. Davi, naquele contexto ali, antes de Jesus vir, os homens podiam ter quantas mulheres eles podiam sustentar, de certa forma. A Bíblia fala que Salomão tinha 1000 mulheres. Deus o livre, se uma já é difícil, pense 1000. Salomão é uma graça, por isso que ele foi o cara muito sábio, pediu sabedoria já para lidar com as 1000. Mas Davi, cara, que era pai de Salomão, ele tinha as mulheres ali que ele podia, que ele quisesse. Porém, num certo dia, Davi subiu na cobertura e ele viu se banhando uma outra mulher, porém aquela mulher ele não podia ter. Aquela mulher já era casada, aquela mulher já tinha um compromisso. E justamente aquela mulher que já tinha um compromisso, Davi queria aquela mulher, ele queria ter aquela mulher como esposa. Você já sabe o desenrolar dessa história. Davi, cara, ele não tomou a decisão correta naquela situação, aonde ele foi lá e adulterou, ele deitou com aquela mulher, ele teve um filho com aquela mulher. E se não bastasse só isso, Davi foi lá e mandou matar o marido daquela mulher. Porque Davi, para se escapar, ele quis dar uma folga para o marido. Maridão, você está trabalhando demais. Diz que aquele cara era da linha de frente, era um soldado muito íntegro, era um soldado que literalmente daqueles fortão, bombadão, e que estava ali para o que precisasse. Porém, Davi, ele quis dar um jeitinho ali, falou para ele ir para casa, para se deitar, e para que ele pudesse ali tentar enganar as pessoas. Porém, aquele homem falou, cara, não tem como, Davi. Davi, o exército está lá na guerra lutando, e como que você quer me dar uma folga para mim vir para minha casa? Isso não tem como, não é minha realidade. Aí, olha que coisa, cara, Davi escreveu uma carta para o general, vamos dizer assim, coloca esse homem na linha de frente. E ele entregou a carta para o homem, que era a carta para que ele morresse, ele foi lá e entregou para o general, e o que aconteceu? Aquele homem morreu. Resumindo a ópera, cara, Davi, ele teve uma das piores fases da vida dele depois daquilo. Vocês viram o testemunho da Raquel semana passada? Eu não sei se foi passado ontem, mas se não foi passado, vai ser passado no nosso canal do YouTube. Eu e a Raquel, cara, eu nunca esqueço, teve um dia que eu preguei aqui, eu acho que uma das primeiras vezes que eu preguei na Rede Jovem, na época, eu falei sobre santidade, o poder da santidade. E nós fomos fazer uma viagem e, cara, a forma que eu e a Raquel, nós entendemos de um relacionamento naquela época, era de literalmente nem beijo nós queríamos deixar para o casamento. A gente queria se guardar, nós queríamos ter um relacionamento em santidade. E, cara, como foi difícil, porque as decisões que nós tomamos não levou eu e a Raquel a ter esse sucesso. E eu, por ser homem, muitas vezes a gente aguenta mais no osso, não que eu não levei uma bordoada, levei, demorei para levantar. Mas a Raquel, cara, ela levou um choque quando nós caímos ali, que mudou, cara, graças a Deus mudou a realidade dela. Vocês viram o testemunho dela no culto semana passada. Mas como foi difícil para nós, como nós passamos por peleia, por tomar decisões erradas, aonde nós entendemos que biblicamente sexo é para o casamento. Queira você concorde com isso ou não, você queira sair falando mal de mim, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, o sexo é uma bênção, porém para o casamento. Quando ele é feito fora do casamento, é maldição. Então, algo que eu vi na minha vida ali, era o inimigo usando essa área moral para me destruir. E assim como Davi, eu tomei as decisões erradas, e eu tive consequências, cara. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, graças a Deus que Jesus, ele tem, a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas algo que eu quero ser bem claro para vocês aqui, tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos vai ter consequências, seja elas boas ou ruins. Agora falando de um outro caso, um outro extremo, aonde um jovem, cara, ele foi também tentado de certa forma, ele aqui mudou o papel, antes Davi viu a mulher, agora esse caso a mulher queria o jovem que é José. A Bíblia fala que a mulher do governador, ela agarrou José e falou, vem cá que eu te quero.
é nós e não tem o que você queira, é nós. Ela falou exato, não com essas palavras, né? Acabei com o clima deles ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Aquela mulher queria se deitar com José. E galera, aqui José, ele estava prestes a tomar uma decisão que ia mudar o rumo dele. Ou ele decidia quebrar os princípios da palavra de Deus e continuar ali com aquele ato, ou ele tomou a decisão que ele tomou. A Bíblia fala que aquela mulher grudou nele de tal forma que arrancou as vestes dele. E José saiu peladão, fugiu. Ele literalmente não estava nem aí, ele falou, cara, eu vou fugir, que se lasque se eu estou pelado ou não, eu vou fugir. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Eu e você precisamos ter a atitude que José teve naquela situação, aonde, cara, independente dos rótulos que as pessoas vão querer colocar em nós vamos fugir. Nós não, galera, deixa eu falar algo para vocês. Se tem algo, cara, que você precisa entender, é que você não pode confiar em você. Sabe por que eu me dei mal? É porque eu achava que eu conseguia. E José ali, ele falou, cara, eu não vou dar oportunidade para mim confiar em mim mesmo. Eu vou fugir. Eu vou assim, ó, pode, a mulher depois que ela percebeu que ficou com as vestes de José, ela chamou os guardas e falou, ó, José esteve aqui e quis me estrupar. Foi literalmente isso que aquela mulher falou. E depois o marido dela foi lá e prendeu José. E ele foi para a cadeia de novo. Porém José, cara, ele que se lasque que eu vá para a cadeia, que se lasque que eu tenho que voltar para aquele lugar que eu saí, mas eu não vou negar meu Deus, eu não vou deixar essa área me destruir, eu vou continuar firme na minha decisão. E galera, isso levou José ao ápice do chamado que Deus tinha para a vida dele, que era se tornar governador do Egito. E cara, ele chegou no ápice. E eu acredito que durante o processo ele teve várias situações, e uma das que provou a ele foi essa. O que eu quero falar para você nessa área, cara, não se proste, não troque o propósito de Deus por um momento, não troque o chamado que Deus tem para você ou mais, a intimidade, a vida que você tem com Jesus por um prazer que passa rápido. Não negocie, cara, não negocie a tua intimidade com Deus por um momento que você vai ter, seja ele de qual for. O que eu quero falar para você é que se você permanecer firme na decisão que você tem, se guardar primeiramente ao Senhor, isso vai levar você a ter muito sucesso lá na frente. Não que você, Zé, mas você faltar aí pregando, líder da Lighthouse, como assim você? Cara, eu quero falar com muito assim, ó, se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que seria da minha vida. Literalmente, não passe pelo que eu passei. Eu falhei, mas não passe pelo que eu passei. Porque isso, cara, se eu não tivesse um coração como Davi teve, da mesma forma que Davi teve, se você ler Salmos 51, fala o coração que Davi teve quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele se quebrantou, ele se humilhou, e esse coração, cara, que eu falo assim, ó, com toda a alegria que eu tenho tido diante de todas as situações, especialmente dessa que eu tive com a Raquel, eu tive um coração quebrantado e falar, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Deus, me perdoa por ter falhado, me perdoa por ter quebrado os teus princípios. Cara, se você tem esse coração, você vai conseguir sair. O problema é que muitas vezes tem pessoas que caem e não tem um coração quebrantado. E aí é que está o problema. Quando você não tem um coração quebrantado na presença de Deus, aquele pecado vai endurecer o teu coração e vai te afastar de Deus. Sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Quando eu e você nós pecamos e não se arrependemos, o pecado endurece o nosso coração. E aos poucos vai matando aquilo que tem aqui dentro. E é isso que nós precisamos quebrar com arrependimento. Amém? Cadê esse card? O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que nós precisamos ter muita graça para a área profissional. Aqui é uma área, cara, que pega muito eu e você. E é o que eu quero te ajudar nessa noite, cara. Quais têm sido os critérios que você usa para escolher a sua área profissional? Eu quero aqui listar 4, se você pudesse, assim, sabe aquela prova lá que você assinala, que você está assim, você acha? Eu quero falar as 4 que eu acho que nós passamos. Eu queria que você pensasse na que você escolheu o seu trabalho. Quem que trabalha? Seja estágio, seja o que for. O café, não levante a mão. Se não trabalha, com o pai não é trabalho. Vamos lá, quais têm sido os critérios usados para escolher o seu trabalho? Primeiro,
Você escolheu o seu trabalho pela necessidade? Segundo, você escolheu o teu trabalho porque você simplesmente gosta dele? Terceiro, você escolheu o seu trabalho porque você entende que o teu trabalho, seja ele por tempo longo ou curto, é porque Deus tem um propósito nessa área. E quarto, você escolheu o seu trabalho porque não teve outra opção. Por que você escolheu o seu trabalho? Cara, assim, eu entendo que muitas vezes a própria palavra de Deus fala, se você não trabalhar, você não come. A gente precisa trabalhar, nós precisamos, cara, construir. Galera, assim, abrindo para vocês, eu não precisaria estar abrindo isso. Graças a Deus, eu e a Raquel, nós trabalhamos aqui na igreja, nós temos nosso salário, tudo certinho, as coisas aqui é tudo certo, carteira assinada, tudo bacana. E, cara, algo que eu aprendi foi trabalhar com a construção civil. O meu pai, ele cresceu, cara, trabalhando com construção civil, e eu desde criança, desde os meus 7 anos, eu ia ajudar meu pai, e eu cresci dentro das obras com ele. E, cara, eu glorifico a Deus por isso, eu sou tão grato a Deus. Por causa disso eu não precisei pagar R$1 para ninguém construir a minha casa. Eu, com a ajuda dos meus amigos, do meu sogro, construímos a nossa casa. Você conhece, não ficou uma mansão, mas ficou a casa que eu gosto, eu amo. Eu tenho prazer de estar na minha casa, ficou do jeitinho que eu e a Raquel, nós gostamos. Cara, eu não paguei para ninguém. Eu construí a minha casa, eu posso falar isso com muito assim, orgulho. Eu construí desde assim, o Luquinhas, eu estava vendo umas fotos essa semana, o Luquinhas me ajudou na fundação, nós fazendo, lembra dos blocos da fundação? Cara, que bacana. E é o que eu estava pensando, eu passei uma fase onde eu trabalhei, 4 anos construindo com meu pai, 4, 5 anos ali, onde eu trabalhei a fio com meu pai. E, cara, como foi importante, muitas vezes eu reclamava, muitas vezes eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse serviço? Eu vi os meus amigos, cara, tudo de boa, e eu, o que eu estou fazendo aqui? E hoje eu consigo entender que naquele tempo Deus tinha um propósito na minha vida. A última obra que eu fiz com meu pai, 3 anos atrás, nós entregamos ela. O meu pai, ele literalmente falou, filho, eu quero que você toque essa obra. Eu quero que você seja o mestre de obra. Está aqui a equipe, e eu quero que você lidere essa equipe. Eu era o mais novo da equipe. Tinha gente lá que tinha idade para ser meu avô. E ali eu aprendi, cara, a liderar. E depois que eu estava naquele processo, muitas vezes eu tinha que dar de frente com os caras que, era difícil. E Deus falou muito claro para mim, eu tenho um propósito para você. Você vai ser líder de líderes. Você precisa aprender hoje o que eu quero fazer na tua vida amanhã. E eu fico pensando, cara, se eu não aproveitasse essa oportunidade. Então assim, você precisa entender, cara. Por que você tem escolhido o que você está fazendo? Só por prazer? Não, Zé, não tem nada para fazer, eu estou fazendo isso aqui. Você precisa entender, cara, que escolha aquilo que tem propósito, amém? Galera, deixa eu falar para vocês aqui. Eu não quero, e o poder da decisão está nas tuas mãos. O porquê que você está escolhendo a tua universidade? Só para você ganhar dinheiro? Só para você ter uma boa casa, um bom carro, só para você ter vários dígitos na sua conta bancária? Se for por causa disso, cara, você escolheu da pior forma possível. Se você escolheu, claro que tudo isso é bom, mas isso não vai te trazer sucesso aqui dentro, cara. Uma coisa que eu tenho visto na nossa geração é ficar de um lado para o outro e não sabendo o que quer. Nós precisamos ir para a presença de Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu vou fazer psicologia, eu vou fazer engenharia, eu vou trabalhar na área da saúde, eu vou trabalhar na área para cuidar dos animais, eu vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar nessa. Deus, o que o Senhor tem para mim? Que eu sei que essa área que o Senhor tem para mim, óbvio que vai ser o sustento da minha casa, da minha família, mas eu quero mais do que isso. Eu quero na minha profissão cumprir o meu propósito. Eu quero na minha profissão ser realizado. Eu quero na minha profissão cumprir aquilo que o Senhor tem para mim aqui nessa terra. Porque se for só para ganhar dinheiro, cara, eu quero falar para você que vai chegar uma hora que você já ganhou o dinheiro que você queria e você vai falar, velho, e é só isso? É só isso aqui? Então, o porquê que você tem escolhido a sua profissão? Agora eu quero trazer bem rápido 4 áreas que vão te ajudar a você tomar escolha. Eu vou passar bem rápido por elas, depois eu posso falar mais sobre elas. Isso aqui é algo que eu tirei da minha vida, galera, e eu quero mostrar diante da palavra de Deus coisas que me ajudam a tomar decisão.
E como isso tem me ajudado em tudo. Primeira coisa, quando surge ali a decisão que eu tenho que tomar, quais são os critérios que eu uso? A primeira, eu vou consultar a palavra de Deus. Salmos 119, 105. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Cara, eu nunca tomo uma decisão que não seja baseada na palavra de Deus. Nunca. A Raquel, decisão mais importante da minha vida depois de Cristo. Eu falei, Deus, ok, eu preciso de uma palavra tua, senão eu não vou seguir com isso. E cara, Deus falou comigo, eu estava no meu trabalho, numa obra, lavando as ferramentas, e Deus falou comigo a respeito de Rebeca. Se não estou enganado, era a mulher que ia se casar com Isaac. Ou Ismael, era um dos filhos de Abraão. Isaac, né? E Deus começou a falar de Rebeca comigo, da passagem onde o servo de Abraão, Eliezer, foi lá na cidade natal deles para achar a mulher que iria se casar com Isaac. E Deus ali começou a ministrar de alguns pontos que Rebeca tinha e que Deus falou, esse é o coração da Raquel. E cara, e ali Deus falou comigo algo bem claro, quando o servo Eliezer chegou naquele poço, ele estava com sede, e Rebeca chegou para tirar a água dos camelos do pai dela. E cara, eu fui estudar quantos litros um camelo precisa beber para ser saciado. E cara, cada camelo precisa beber 70 litros de águas para ser saciado. E cara, e ela foi lá para pegar água naquele poço para 10 camelos, faça as contas. 700 litros de água que ela precisava. Falei que era bom em matemática? Muito rápido aqui. 700 litros de água que ela precisava tirar. E o que Deus começou a ministrar no meu coração? A Rebeca tem um coração de servo. Essa é a mulher que Abraão queria para o seu filho Isaac. E eu estava vindo para a igreja, cara, a Raquel trabalhava numa loja, e eu vi, olha que doido, é besteira, mas para mim fez todo sentido. A Raquel trabalhava numa loja e eu vi ela levando um saco de lixo, ela nem sabia que eu gostava dela. Eu vi ela levando um saco de lixo, mas não era levando de qualquer maneira. Ela estava indo sorrindo, faceira, feliz por estar fazendo aquilo. E naquele dia Deus falou, é essa pessoa que vai casar com você. Pode continuar. E essa foi a forma que eu decidi, eu precisava de uma palavra. Eu não tomo decisão sem a palavra de Deus, porque a palavra vai trazer direção, a palavra vai iluminar o caminho. Cara, se você tem uma decisão difícil para tomar, você tem as escrituras e lá você encontra tudo que você precisa. Não tome a decisão por você, mas vai para as escrituras, vai para a palavra de Deus, porque isso vai ajudar você. A segunda coisa que me ajuda, cara, a tomar decisão, eu preciso ter paz. Eu não tomo decisão se eu estou angustiado, se eu estou preocupado, se eu não tenho paz. Cara, eu preciso ter paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não tomo decisão sem paz. Eu preciso ter paz. A paz excede todo entendimento. Não tome decisão no meio do furacão, cara. Não tome decisão difícil no meio da bagunça, no meio da angústia, no meio da ansiedade. Você precisa tomar decisões em um lugar de paz. Amém? Terceiro ponto que vai te ajudar, galera. Não tome decisões sem pedir conselhos. Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabarás sendo sábio. Muitos são os planos do coração de homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselhos. Cara, não tome decisões sem antes ter conselhos de pessoas que vão ajudar você. Não tenha conselho de cabeção, que vai ajudar você a se afundar. Mas quando você precisar tomar decisões, cara, procure ajuda. Eu tenho certeza que você tem um líder de célula e essa pessoa vai ajudar você. Procure. Ei, fulano, Ricardo é meu líder de célula. Ricardo, eu tenho que tomar essa decisão, cara, o que você acha? Eu preciso, cara, você pode me ajudar, você pode orar comigo. Não tome decisões sozinho, cara, compartilhe isso com pessoas sábias. Cara, eu amo conversar com pessoas mais velhas. Pessoas que já passaram por tanta coisa na vida. Não seja ignorante, achar que você é o cara. Procure ajuda, procure conselho de pessoas mais velhas. Eu tenho certeza que aqui na nossa igreja é só você vir no culto de domingo de manhã que você vai ver alguém aqui com o cabelinho branco, né?
Vai ter, cara, não tem, vem aqui que vai ter. E como eu amo, cara, como eu amo sentar com o pastor Adair, pastor Hugo. Teve dias, cara, que eu estava aqui no trabalho e eu falava para o pastor Hugo: pastor, como que foi para o senhor entrar no ministério? Como foi o processo? Como eu amo ouvir as experiências que o pastor Hugo teve. A gente às vezes fica: meu Deus, nossa, pastor Hugo tá aí e tal. Cara, se você parar e ouvir, você vai falar: velho, pastor Hugo é o cara. O que gente, essa igreja, ela nasceu, óbvio que primeiro porque Deus tinha um propósito. Mas se não fosse ele e o pastor Hugo, a pastora Neuci, aceitar esse desafio, nós, sei lá onde nós estaríamos, cara. A decisão de uma pessoa mudou a história de muitos. Isso é importante, cara, você tomar as decisões sábias. E por último, não tome decisão baseado na emoção. Se tem uma coisa que tem frustrado a nossa geração, é tomar decisão baseado no que está sentindo. E cara, nós precisamos tomar decisão baseado na palavra de Deus, amém? Se você, Zé, eu estou me sentindo mal, então vou tomar decisão, essa decisão, cara. Tem dias que você está mal e não é o dia para você tomar decisão. Tem dias que você está se sentindo: meu Deus, a pior pessoa do mundo. E por que você vai tomar decisão nesse dia? Vai para um lugar de paz, que é a presença de Deus. E esse lugar vai ajudar você a tomar as decisões na sua vida. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar fazendo um favor?